continuar falando sobre a revelação de Deus no palco da história da salvação? Sim, vamos. Este é o quarto e último modo pelo qual Deus se revelou, pelo qual Deus se descobriu. É claro que a ação de se revelar nos quatro modos não parou. Não parou. O Criador continua se revelando. Essa atividade ela continua e está em processo, sim. E muitas pessoas continuam sendo alcançadas por elas, continuam sendo libertas, continuam sendo curadas por Deus através deste conhecimento. Antes de entrarmos no referido modo, eu gostaria de compartilhar com você uma pequena abordagem que faz Charles Hodge em sua teologia sistemática sobre a diferença que existe entre revelação e inspiração. Diz ele, ambas são diferentes em objetivos. A revelação é a comunicação do conhecimento. E o objetivo ou alvo definido da inspiração é assegurar a infalibilidade ao ensino, ou transferência desse ensino ou conhecimento. Por consequência, diz ele, elas diferem, em segundo lugar, em seus efeitos. Ou seja, o efeito ou resultado da revelação era tornar o seu receptor mais sábio. E o efeito ou resultado da inspiração era preservá-lo de erro na ministração ou transferência deste mesmo ensino. Veja, a inspiração é a descrição histórica da Escritura Sagrada, que implica em autoridade divina. Ela é produto da obra do Espírito Santo. É claro que não apenas do Espírito Santo, mas trataremos disso numa outra postagem. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16, você deve lembrar, diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil e proveitosa, que é a mesma coisa, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E 2 Pedro 1,21, acompanhe comigo, diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, separados para o serviço a Deus, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles foram movidos, foram agentes passivos. Em 1 de Pedro, continue acompanhando, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, diz o 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Os cristãos estão recebendo, pela fé deles em Cristo Jesus, o resultado de sua fé, o resultado da fé deles, que é a salvação de suas almas. O verso 10 diz, foi a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram, eles procuraram saber, eles investigaram, eles inquiriram, interrogaram, fizeram perguntas, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha, os profetas do Antigo Testamento, eles examinaram os seus próprios escritos. Sim, eles examinaram para saber mais sobre a salvação. Eles investigaram sobre a salvação prometida. Embora crescem e fossem pessoalmente salvos de seus pecados, do seu relacionamento errado com Deus, por meio dessa fé. O 11 diz, investigando atentamente, a palavra grega ali, a primitiva é herauinal. E a expressão que está ali no texto, a palavra desse mesmo texto, é herainotes, um particípio presente. Ou seja, uma ação estável, como se fosse um gerúndio na língua portuguesa. Então, na língua grega, esta expressão, ela possui mais profundidade. Na língua grega, ela tem mais intensidade.
E o sentido é que eles pesquisaram até se esgotarem todas as possibilidades. Que bom se nós continuássemos com essa atitude no dia de hoje, não é? Eles faziam isso para saber qual era a ocasião e qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Observe, conforme o texto de 2 de Pedro 1,21, diz que homens movidos, a palavra grega, né, feromenoi, cujo significado é ser movido para causar, ser movido para produzir. É uma ação passiva, como já disse. Veja, pelo Espírito Santo de Deus, não foram com a força de seu próprio braço. Eles escreveram palavras sopradas por Deus. E a palavra, como vimos no terceiro módulo, theopneustos, soprada, traduzida como inspirada por Deus, as quais são fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Você conseguiu perceber porque Charles Hodge faz a afirmação acima, né, que já falamos, né, em sua teologia sistemática, que o efeito ou resultado da inspiração era preservá-lo de erro na administração ou transferência do ensino. A partir da palavra theopneusto, soprada por Deus ou inspirada por Deus, nós podemos inferir a seguinte ideia, de que a revelação é verbal e plenária. Ou seja, toda a Escritura, cada palavra, cada gênero literário propriamente dito, os detalhes dos povos e costumes, cada uma de suas partes, teve a atuação e o mover do Espírito Santo de Deus, direto na mente do autor sagrado. Homens separados. Homem santo significa separado por Deus para esse serviço. Eles foram movidos pelo Espírito de Deus. Aí também está a ideia de inerrância e também de suficiência, autoridade, por causa da origem dele. E por isso afirmamos também que a Escritura, e somente a Escritura Sagrada, provê orientações e princípios necessários. Para quê? São 5 situações, 5 realidades e 5 eventos que estão devidamente conectados. São 5 realidades. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas 5 realidades que a Escritura Sagrada provê. Né? Primeiro, ela provê recursos necessários para entendermos os processos mentais. Nenhuma literatura tem esse poder. Segundo, só ela provê recursos e condições para analisarmos as respostas emocionais. Olha, somente quem criou a alma tem o poder de prescrutar, de mergulhar e sondar com profundidade a psique, a nefesh, a alma humana. Psique grego, nefesh hebraico, a alma humana. Terceiro, somente ela provê recursos principais, recursos e princípios para exercer domínio sobre o comportamento humano, por causa do poder insuflado ali, por causa do poder que há na Escritura, porque é a palavra de Deus. Quarto, e somente o propósito da Escritura Sagrada é diferente do propósito humanista, né? O homem pelo homem mesmo, ou qualquer outro recurso de autoajuda, cujo calibre se resume apenas na conquista de coisas com a força do próprio braço. E que também
se baseia na autorrealização, pela resolução de problemas, né? E satisfação das necessidades. O propósito da Escritura Sagrada, a Bíblia, é capacitar o homem a viver de modo agradável a Deus. E o quinto, só a Escritura Sagrada provê recursos necessários para vivermos na dependência de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quarto, para uma herança incorruptível. A palavra no texto, não sei que versão você tem, imarcessível. O significado é inalterável. E que não se pode perder o brilho ou o caráter de verdade nela contida. Ela foi guardada nos céus para vocês. É assim que diz o texto. Veja, a Bíblia é a única fonte de autoridade aprovada por Deus. Não há outra, ela é a única. Os pensamentos humanistas, eles não possuem essa autoridade. Os pensamentos não possuem esse poder, pois eles estão repletos de erros, pois foram afetados pela queda, como tudo e todas as coisas, e de todas as áreas do conhecimento humano. Sim, todas elas estão debaixo do calibre criação, queda e redenção. Nenhuma área do conhecimento humano escapou disso. E o princípio básico humanista é prover a felicidade no homem apenas, e não a glória de Deus. Não desejo dizer com isso que a busca de felicidade, de alegria, de conforto, de qualidade de vida, bem-estar, seja errado. Não, eu não quero dizer isso. A questão é que o meio ou os meios pelos quais são empregados, eles empregam, né, o homem emprega para adquirir coisas, e o que eles estão a questão é o que eles estão dispostos a fazer para conquistar essas coisas. Às vezes, relacionamento errado com Deus, até mesmo pecado. Quando o homem se firma no propósito de glorificar a Deus, Deus, o Senhor, alegra a alma do homem, e de maneira plena e transbordante.